Gente, bom dia, né? Retomando as atividades da Semana de Economia, 16ª Semana de Economia da Unimontes. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem, né, nós falamos aí sobre o novo consumidor, e nessa semana vocês sabem que nós temos o tema da micro em todas as nossas atividades. Semana passada nós falamos da macro, né? E então, o que nós pretendemos hoje nessa mesa? Discutir o tema micro e pequenos empreendedores, reações e desafios diante da pandemia. Então, eu vou avisar, né, para quem não sabe, está começando aí com a gente agora, as perguntas, por favor, podem ser colocadas no chat. A professora Maria Alice vai ser, né, minha colega que vai dividir comigo novamente, nós vamos bater bola de novo, né, Maria Alice? Ela está aí já com a gente. Obrigada, professora Maria Alice. Então, a professora Maria Alice estará aí coletando as perguntas que nós faremos ao final, tá bom? Da apresentação dos nossos convidados. Então, ontem a gente falou sobre o novo perfil do consumidor, os nossos convidados citaram também a diferença da reação de uma pequena empresa e das grandes empresas, né? Isso acabou surgindo lá nas perguntas em relação à pandemia. E hoje nós vamos falar um pouco da firma, mas antes disso, a gente também pode destacar que a semana tem como homenageado o professor Geraldo Guedes, né? E o professor Geraldo Guedes, além de ser professor, né, ele foi também consultor, empreendedor, produtor de bananas, ele tem muitas atuações. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que ele foi o fundador da incubadora de empresas da Unimontes, a Inemontes. E foi uma ação muito importante, porque ele fez sozinho, fez uma incubadora virtual, não existia, né, um espaço físico. E hoje, né, nós contamos aí com a sede da incubadora, uma equipe que tem 2 economistas, eu e a professora Sidney, além de outros colegas, é claro, né, professor Igor, que é da contabilidade, professor Dario, que é da biotecnologia, professor João Neto, que é da área de engenharia. E, para quem não conhece, né, nós estamos ali no prédio 7, nós temos a perspectiva de mudar para o prédio 2, para ficarmos mais próximos dos alunos, dos professores, e o objetivo, né, além de apoiar o empreendedorismo dentro da Unimontes, é fomentar, né, capacitação desses docentes, discentes, servidores que tenham interesse em empreender. Então, é muito importante que a gente continue esse trabalho do professor Guedes aí, porque a nossa intenção é gerar empresas, gerar emprego, gerar renda, e especialmente fazer com que os nossos alunos, que sejam essa mão de obra qualificada pela Unimontes, que fiquem na região, porque é assim que nós vamos conseguir avançar com as questões da região. Então, todo o nosso agradecimento pelo empenho do professor Guedes, né, a essa ação. Então, a gente tem aí esse projeto da Inemontes, como eu citei, que começou com o professor Guedes. Então, essa mesa também tem essa preocupação de perguntar, poxa, como é que estão os micro e pequenos empreendedores? Como é que estão aqueles que não têm um recurso para se manter durante essa pandemia? Ontem também nós falamos que, dependendo do setor, né, vai ser mais ou menos afetado. Obviamente, isso tem diferenças. Mas nós podemos pensar, né, nesse apoio, nessas preocupações. O governo aí deu algumas fez medidas, né, apresentou medidas, e nós podemos pegar só algumas informações do dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, estão apontando que de 2018 a 2019 foi registrado um crescimento de 22% de micro e pequenas empresas. Então, foram criados 731 mil postos de trabalho em 2019. Então, assim, você vem de um momento positivo nesse sentido para as micro e pequenas empresas, mesmo a gente sabendo que a economia, né, ainda estava com os números complicados. Mas, dentro dos últimos 5 anos, era o melhor saldo. E, de repente, veio a pandemia. Então, a gente tem os dados assim, que dariam um certo ânimo para o micro e pequeno empreendedor, né? E para a gente entender um pouco o que foi esse processo para o micro e pequeno empreendedor, a gente vai falar das ações do governo. Nós vamos convidar, então, o professor, o economista, Emanuel Malta Caluete, que ele é um pernambucano da GEMA, né?
Apesar de estar muitos anos fora da terrinha, ele mantém o sotaque, não é isso? Ele foi graduado na UFPE, depois ele veio morar em Minas para conhecer, né, um pouco mais da cultura mineira, estudar, fazer o seu mestrado na Universidade Federal de Viçosa, trabalhou tanto na iniciativa pública quanto na privada, foi gerente de projetos no Ministério da Integração Nacional, atuou também como consultor no Sebrae Nacional e na empresa Macropan. Ele exerceu o cargo de gerente de planejamento e orçamento do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem da Cooperativa, que faz parte do Sistema S. Hoje ele é sócio-diretor da Vértice Consultores, onde atua com análises econômicas e setoriais, análise de perspectiva, planejamento estratégico, projetos, governança corporativa. Também é um voluntário em projetos com escolas públicas do Distrito Federal, mas esse empreendedor em essência é um professor, né? E já foi do professor aqui da Unimontes, e é assim que eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu colega Emanuel. Emanuel, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vindo. Bom dia, Sara, bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, pode começar a sua apresentação. Bem, meus caros, eu quero iniciar agradecendo a professora Sara pelo convite, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, carinho. Começamos praticamente juntos aí na Unimontes, né? Agradecê-la pelo convite e, em seu nome, parabenizar todo o time da Unimontes responsável por essa belíssima 16ª Semana de Economia 2020, Descontinuidades Econômicas, Transformações e Desafios. Nossa, que título aí totalmente desafiador, hein? Quero falar da minha alegria, né, de poder voltar a falar com os professores, alunos e demais convidados que aqui nos escutam e aproveitar para fazer dar uns parabéns aí especiais para todos os economistas aí pelo nosso mês, né? Lembrar a todos, ou dizer para alguns, né, falar para alguns de vocês que entre 99 e 2001 eu tive o privilégio de ir lecionar aí no Departamento de Economia da Unimontes, né? Há 21 anos eu estava começando a dar minhas primeiras aulas, dei aula de Macro 2, eu nem lembro se tinha Macro 3, eu sei que Macro 2 com certeza. Monetária, econometria e estratégias empresariais na pós, né? Meu primeiro curso aí, na verdade, foi antes das aulas da graduação começarem, estava tendo um curso de pós-graduação de estratégias empresariais e microeconomia, olha que legal. E eu dava aula em macro, né, como vocês viram. Então, o curso de econometria, basicamente, a gente trouxe de lá de Viçosa esse conteúdo mais quantitativo, e de lá para cá eu sei que a coisa deslanchou e foi uma experiência muito rica. Na verdade, eu quero agradecer, né? Tenho uma grande gratidão, porque basicamente minha vida profissional começou aí em Montes Claros. Eu tinha acabado de sair do mestrado, fiquei 2 anos aí e vim para Brasília, mas aí foi um marco, né? O marco zero, meu T0, profissionalmente falando. Então, é um grande prazer, uma grande honra, me enche de orgulho estar aqui falando para todos vocês. Quero também cumprimentar o Valmar, né? Valmar, nesse período, foi meu aluno, né? Nesse breve e curtíssimo período como professor, aí em Montes Claros, foi meu aluno. É um grande prazer tê-lo aqui, Valmar. Nessa sessão, a gente vai abordar o tema micro e pequenos empreendedores, reações e desafios diante da pandemia, né? Então, é um grande prazer ter você aqui nessa mesa para a gente discutir como pessoas, eu já fui do Sebrae, você está no Sebrae, a gente conhece relativamente bem os desafios do empreendedor brasileiro, né? Conheço porque viajei, posso dizer que pelo Sebrae viajei o Brasil, conheço todos os estados e boa parte do interior, mais de uma vez, toquei projetos aí em vários deles, acompanhei os conselhos de Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amazonas, fui conselheiro, Paraíba, fui conselheiro titular, enfim. Vários estados a gente conhece como técnico, como consultor, como analista, mas como conselheiro também. Então, para começar a conversa, eu acho interessante a gente falar do seguinte. Quando eu saí, eu fiz o mestrado em Viçosa, lecionei 2 anos aí, vim para cá, para Brasília, trabalhar no Ministério da Integração Nacional. A minha missão aqui era tocar
um programa que estava inscrito no programa Avança Brasil. Estamos falando aqui dos anos finais do governo Fernando Henrique Cardoso e dos anos iniciais do primeiro mandato do Lula. A nossa missão era implantar um programa de desenvolvimento regional que estava inscrito no programa Avança Brasil e que nada mais era do que uma mesorregião dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Ou seja, foi basicamente um retorno às minhas origens aí em Montes Claros. Fiquei no Ministério de 2001 a 2004 e foi quando eu comecei a estudar com mais afinco a questão do planejamento estratégico. Por quê? Porque como era um programa inscrito no Avança Brasil, os gerentes tinham que ter um conteúdo forte de planejamento estratégico. A gente era monitorado pelo Ministério do Planejamento, a Secretaria de Planejamento e Investimento, e tinha um conteúdo muito forte, né, de estratégia, planejamento e planos e projetos. Na verdade, eu era gerente de projetos, a titulação era essa. Saí do Ministério da Integração, fui para o Sebrae Nacional, trabalhar onde? Na Unidade de Gestão Estratégica. Na verdade, eu fui lá para implantar o Observatório das Micro e Pequenas Empresas, porque São Paulo já tinha um observatório e Brasília, o Nacional, não tinha. Então, fui para lá para a gente implantar o observatório. Então, esses números que a Sara fala, contribuição da micro e pequena empresa na geração de emprego formal, no total, o primeiro número que publicou, e com muito orgulho isso, lá no Nacional fui eu, isso foi a origem do observatório, que hoje está aí, Data Sebrae, Sebrae Data, enfim. Tenho pessoas lá porque eu tenho o maior carinho também, e foi aonde de fato despertou esse meu lado empreendedor, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar numa organização como o Sebrae e conhecer todos os estados, como falei, as dificuldades, os cases, nossa, é uma experiência riquíssima e que estava lá a sementinha, né? Pô, empreender é legal e empreender sabendo dos desafios é mais legal ainda, né? Então, compartilhar um pouco com vocês isso. Do Sebrae Nacional, eu fui para a Macroplan, que é uma empresa de consultoria, que trata de análise prospectiva e estratégia. Foi a Macroplan que implantou no Sebrae a gestão estratégica orientada para resultados, e eu já era gerente de projeto, então fui para a Macroplan gerenciar projetos ou apoiar equipes que estavam em projetos, né? Então, participei nesse primeiro momento, estamos falando aí de 2004, né? Quando eu saí da Macroplan, entrei no Sebrae em 2004, saí em 2010 e fui para a Macroplan em 2010. A ocasião em que a gente teve várias experiências em governos como Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo, Paulo Atung, Pernambuco, Eduardo Campos, Alagoas era o Theo Vilela, Minas, Aécio, primeiro choque de gestão e segundo choque de gestão, depois veio a Anastasia, enfim. Foi uma experiência riquíssima, que só me preparou para quando entrasse no SESCOP como gerente de planejamento, aí sim, a experiência no Sebrae Nacional com as micro e pequenas empresas e no SESCOP com as cooperativas me fizeram ter a certeza, e também já aquela coisinha do espírito empreendedor, ter a coisinha de dizer, agora chegou a tua hora, né? Vamos abrir a tua empresa e vamos ver realmente quais são esses desafios na prática, porque uma coisa é a gente fazer pesquisas nacionais, ouvir, saber os números. A gente sabe que mais da metade das micro e pequenas empresas quebram antes do segundo ano, a gente sabe dos desafios, mas a gente sabe também que falta algumas competências, né, habilidades e atitudes para que o empreendedor, qualquer profissional, desenvolva bem suas atividades. Só que uma coisa é você saber a pesquisa, outra coisa é você viver a experiência na prática. Eu me vi como empreendedor, passando por problemas assim básicos e até manjados, né? Mas você, na correria, na hora de ter que fazer, vender o projeto, enfim. E aí eu vou entrar, a partir dessa experiência que eu contei para vocês, eu vou transitar aqui pelas informações que eu queria passar. Então, vamos lá. Da experiência do Ministério da Integração Nacional como gestor de projetos, e, portanto, a gente tinha que entender bem o orçamento. Não só o seu, mas o da sua secretaria, o do seu ministério, demais ministérios. Qual é o grande recado que eu dou aqui para vocês? Até porque a gente está falando do que foi
previsto para as micro e pequenas empresas, né? Então, vamos lá. Ontem, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou algumas estatísticas que eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa, até ontem, o governo tinha previsto gastar do orçamento 574,4 bilhões. Né? Foram gastos 379,2 bilhões. Ou seja, estamos com a execução orçamentária do período de 66%. Mas 56% desse bolo do previsto, os 574, eram, ou seja, 322 bilhões, destinados ao auxílio emergencial, né? Aqueles 600 lá que foram pagos e agora viraram 300, né, às pessoas. Corona Voucher. Né? Ou seja, nós estamos falando que, daquele bolo todo, 56% do previsto era destinado ao Corona Voucher. Foram executados 212,76 bi, ou seja, 66% da execução do previsto para o Corona Voucher. Né? Vamos lá. Aí, segunda conta, 13,8% do previsto. Vejam como cai. Corona Voucher, 322 bi. Aí nós vamos para a segunda conta, que é auxílio financeiro aos estados, municípios e Distrito Federal. Eram previstos 79,19 bilhões, foram executados 55,19, execução de 69,7%. 9,2% do total previsto seriam destinados a despesas adicionais do Ministério da Saúde e demais ministérios, ou seja, daquele bolo lá de 574,4, 52,8 era para despesas adicionais do Ministério da Saúde. Óbvio, né? Não tinha como ser diferente. Do previsto foram executados 62%, certo? 32,75 bi. 8,9% do total previsto, ou seja, 51 bilhões e meio, era para benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. Foram gastos até ontem 22,33 bi, 43,3% da execução. 8,3%, ou seja, 47,9 bilhões destinados às cotas dos fundos garantidores e operações de crédito, que executaram até o momento 37,9 bi, quase 80% de execução em relação ao previsto. E 2,9% do total previsto, 17 bi, concessão de financiamento para pagamento da folha salarial. Foram executados todos os 17 bi, 100%. O que é que salta aos olhos de vocês quando a gente vê esses números? O que salta aos olhos é que você não vê nada que diga assim, ó, existe aqui um programa que foi destinado ao micro e pequeno empreendedor, e aos MEI, no caso. Né? Ele está embutido ali nos fundos, ele está embutido ali nos auxílios de garantia de renda, mas não há nada concreto, nada que diga assim, e eu não estou aqui querendo dizer se é certo ou errado, estou simplesmente fazendo uma constatação com vocês. Nós temos um orçamento que foi alocado para fazer face a uma pandemia, e desse recurso você tem menos de 20% destinado a quem, de acordo com os últimos dados do SEBRAE, publicados em abril desse ano, responde por 30% do valor adicionado do nosso PIB. Nós estamos falando de 6,4 milhões de empreendedores. Vejam, nós estamos falando de um conjunto de empreendedores que geram mais de metade dos empregos formais no Brasil. Não tem absolutamente nada que corresponda a esse tamanho. E como a própria professora Sara falou, e vocês viram, e eu já fiz vários estudos constatando isso, esses empreendimentos têm um alto poder de gerar postos de trabalho. Se são postos de trabalho, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer. Com alta intensidade intelectual ou não, é outra história. Se são empreendimentos que são gerados por oportunidade
e não por necessidade, é uma outra história. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, de acordo com os dados publicados pela FGV e pelo SEBRAE, dados recentes, inclusive, nós estamos falando que 30% do valor adicionado do nosso PIB, metade dos empregos formais, carteira assinada, azulzinha, vem desse setor. Portanto, algo aí não está batendo. Tanto não está batendo que quando a gente olha os números de abril, a gente tinha do orçamento 0,62% do nosso PIB de 19, 0,62% do nosso último PIB foi alocado aos pequenos negócios no Brasil. 0,62%. Nos Estados Unidos, até abril, era 4,43% do PIB americano. 7 vezes mais. Fora tudo isso, né, o foco dos programas e dos apoios é para quem tem empreendimentos que têm empregados. E para quem não tem, no nosso caso? Que aí a professora Sara me pediu para falar do nosso caso. Né? Tem, gente, uma linha que é o PRONAMP. Né? PRONAMP é o Programa Nacional de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário. Né? Dado de ontem, divulgado ontem, mostra que é legal, é bacana, muito legal, bota um caixa nas micro e pequenas empresas, de fato os caras estão precisando, tal. Mas o tamanho da demanda reprimida, dado de ontem, é de 202 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. 202 bilhões. Fora isso, vocês têm visto na mídia o quê? O dinheiro é liberado hoje, no Banco do Brasil acaba depois de 2 dias. Na Caixa, acaba depois de X dias. No Santander, acabou depois de 1 dia. Ou seja, é um saco sem fundo. Significa o seguinte, essa turma que representa 30% do PIB nacional, está, não vou dizer o termo aqui porque está sendo gravado, está em maus lençóis. Aí nós vamos aqui para a minha parte final, né? Eu gosto de respeitar o tempo. Questões que eu queria provocar com vocês aqui. Primeiro, qual é o papel do governo nisso tudo? Se é para o governo apoiar, apoia como? E até quando? Essa é uma reflexão que vale para a gente. Né? Como é esse apoio? Esse apoio vai até quando? Quais são as contrapartidas? Porque até a forma como a gente apoia, comparado com os programas americanos, é completamente diferente. Aqui é engessado, é burocrático, é cheio de garantia, e o governo garante uma parte, quando o banco vai entrar, já é com outra. Ou seja, não é uma coisa que é ágil, não é uma coisa que resolva de fato. Eu digo assim, apoio um pouco mais substancial que não seja do ponto de vista do que a gente está falando do PRONAMP. Agora, também tem outra reflexão, né? Qual é o papel do empresário? Tem um papel dele nisso, né? Empreender não é para todo mundo, principalmente num país em que o nível de sucesso do profissional, via de regra, eu falo aqui de Brasília, posso falar daí porque aí morei também, mas é assim, é o cara o tempo todo se perguntando, mas vem cá, é melhor empreender ou é melhor fazer um concurso público? No concurso público eu estou tranquilo, eu tenho estabilidade, eu não preciso me preocupar com isso, eu tenho meu 13º. Conheci excelentes quase no serviço público, pessoas altamente comprometidas, independentemente. Vocês viram que eu passei por um período muito rico, né? Fim de um governo, começo de outro. Governos completamente diferentes. Em ambos vi gente muito comprometida. Em ambos vi gente com muita orientação para resultado. Cada escola dessa me deu a capacidade de olhar que tem gente muito boa. Mas empreender aqui no Brasil é muito complicado. Por quê? Já começa na tua família. Né? Pô, você podia ser funcionário público, você é inteligente pra caramba, você podia ter um bom salário. É isso mesmo? Então a pergunta é, qual é o papel do governo, mas qual é o seu papel? Na Vértice, que é um pouco do que eu queria falar aqui com vocês nesse tempo, na Vértice, nós estávamos com 5 projetos quando essa crise começou. Nós estávamos indo viajar na semana que parou tudo. De cara, 3 projetos já acabaram. E os 2 que continuaram foram aqueles que já estavam na vibe de trabalhar remoto. Qual foi a nossa reflexão estratégica? Primeiro, a nossa estratégia foi nunca ter uma contratação que não seja extremamente necessária. Para todos os projetos, a gente chama profissionais e faz as parcerias com eles. Porque se eu tiver uma ação na justiça, eu quebro. Então, a nossa estratégia sempre foi ter as melhores cabeças
por projeto, orientado para resultado. O profissional vai entregar seus resultados dentro do seu projeto. Agora, quando houve isso, a gente disse, para tudo. Para tudo, vamos aqui. A gente não está cheio de ideias nos últimos 2 anos? Vamos colocar essas ideias em prática. O que é que a gente vai fazer? Vamos melhorar a nossa comunicação, as nossas mensagens, os nossos produtos. Primeira coisa que a gente fez, uma pesquisa com todos os nossos clientes, nossos potenciais clientes, os clientes mais assíduos, aqueles que têm a nossa vibe, mas nunca nos contrataram. Vieram informações riquíssimas, que fizeram com que a gente mudasse nossa comunicação. Desenvolvemos 3 produtos que 2 já foram vendidos. Agora, tem um desafio também no empreendedor, porque assim, a gente está no negócio. Então, quando você vai para um site, você tem que dizer para a empresa de comunicação que é. Eles não têm assim, ó, Emanuel, fora que a qualidade, né, dos fornecedores no Brasil é muito pouca gente com pegada legal, que entenda, né? Então, exige de você, que é outra coisa que o empreendedor tem que ter, que é essa pegada de estar dentro do negócio, né? Agora vejam, o dia só tem 24 horas, né? Então tu tens que vender, tu tens que se relacionar, tu tens que desenvolver produto, tu tens que olhar o site, tu tens que responder perguntas, tu tens que... É uma coisa bastante animada, posso garantir a vocês. É bem animado. Agora, tem que ter estratégia e planejamento. E aí, gente, para finalizar aqui, o que eu queria dizer para vocês é qual é o nosso papel como economistas? Qual é o nosso papel nisso tudo aí? Eu avalio que o momento é riquíssimo para a gente explorar novas abordagens, para a gente realizar diagnósticos mais bacanas, previsões muito mais precisas. Vocês não têm noção de como era eu pegar um dado lá em Viçosa. E já era, sempre foi uma universidade, assim, de referência. Hoje a gente tem inteligência artificial, big data, data science, machine learning. Então, tem muita coisa que o economista pode fazer e fazer com diferenciais significativos, porque eu garanto, não é todo mundo que chega e olha o orçamento público como a gente olha. Não é todo mundo que olha o cenário econômico como a gente olha. Não é todo mundo que faz pesquisas com seus clientes empreendedores como a gente faz. Porque a gente tem um olhar diferenciado. Quem mexe com econometria, quem mexe com macroeconomia, quem manja os fundamentos, micro também, tem sim, gente. Tem diferenciais. E aí a minha pergunta é, se a gente hoje tem, e já me encaminhando aqui para o final, né? Se hoje, uma pena, né? Se a gente hoje já tem tanta ferramenta, tanta coisa disponível, né? Hoje você consegue, com analytics, com big data, com inteligência artificial, saber o que o seu cliente quer quando ele acorda, quando ele vai dormir, o que ele está pensando na hora do almoço. Dá para fazer muita coisa. Aí eu pergunto, por que o debate econômico no Brasil está tão raso? Por que nós ainda estamos debatendo se o governo tem que entrar mais ou o governo não tem que entrar? O governo tem que ter tamanho A ou o governo tem que ter o tamanho B? Por que que o empreendedor no Brasil é, via de regra, visto como um cara mala? Porque pô, eu falo do Nordeste, né? Falo do Nordeste porque eu sou de lá, né? Deu para perceber. Por que é que a maioria dos meus amigos no Nordeste são funcionários públicos? Por que é que a maioria dos meus amigos em São Paulo e no Sul são empreendedores? Por que que lá no Nordeste eu falo bem na minha família, o empreendedor não é bem visto? É visto como alguém que está sempre escapulindo, tentando fugir das suas obrigações, não é um cara confiável. Quando, na verdade, vocês viram aí, não tive apoio nenhum. Mas o meu DAS lá está lá. Dia 20 agora eu tenho que pagar. O máximo que eu ganhei foi 2 meses em abril e maio. Agora, não tenho dinheiro não para pagar? Isso por quê? Porque nós temos como valor na nossa empresa a transparência, a honestidade e a ética. Então, se eu tenho como valor na minha empresa isso, eu vou ter que fazer assim. Então, a minha reflexão final é essa. Qual seria uma agenda econômica bacana no Brasil? Legal, inovadora, que fuja desse debate raso, se tem mais isso, se tem mais aquilo, se tem renda para o necessitado, se não tem, se o governo tem que ser grande, pequeno. Está aí, gente, a agenda está aí, está colocada. E a gente parece que não saiu. Eu saí da academia em 2001. Uma volta em 2020, a gente está discutindo basicamente as mesmas coisas.
a gente trouxe para dentro da economia o debate político, quando, na verdade, nós deveríamos estar formulando soluções para o debate político, como a gente teve lá atrás. Tínhamos um problema de inflação crônica, que beirava quase 2.000%, e foram lá e resolveram. Independentemente da vertente, nós temos um problema hoje. Um problema muito claro, como fazer o país crescer sustentavelmente, valorizando o empreendedorismo. Como fazer isso? Essa que é a questão que eu queria deixar aqui e finalizar dizendo. Como economistas, procurem dados e fatos confiáveis e façam você suas análises. Procure não se contaminar pela agenda política, porque nós, como economistas, temos esse papel de fazer o inverso, fazermos a agenda política, trazer aquela agenda que nós tínhamos. Temos um problema crônico nacional que é talvez dos maiores. Uma inflação que é o quê? É o maior imposto sobre a pessoa mais necessitada, independentemente do tamanho do governo. Nós tivemos capacidade de responder isso. E nós vamos ter capacidade de responder esses nossos dilemas com essa agenda. Sem empreendedorismo, nenhum país cresce. Posso garantir isso a vocês. Então, Sara e demais, meus queridos, muito obrigado. Espero ter aproveitado bem esses 30 minutos e gostaria mais era dos debates mesmo. A reflexão que está colocada é essa. Manuel, nós que agradecemos, né? E não é uma situação fácil, né? A gente sabe que empreender é mais transpirar, não é? Do que inspirar. Agradeço imensamente e a gente agora vai, aproveitando que eu esqueci de citar no início, gente, tanto o Emanuel como o Valmar, o nosso outro convidado, eles estão trazendo aqui brindes que serão sorteados ao final, tá? Após as perguntas, viu? Então, agora a gente vai falar das reações das micro e pequenas empresas aqui no norte de Minas. Segundo os dados do GEM, que é uma pesquisa, para quem não conhece, é uma pesquisa muito interessante sobre empreendedorismo, os dados de 2019 apontam que o Brasil vinha assistindo um crescimento de 2016 a 2019 da taxa de empreendedorismo. Como o Emanuel já citou, pode ser que seja um empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade, né? Isso acontece não só quando nós temos um problema como a questão da pandemia, isso acontece todo o tempo. Na pandemia, os dois podem ter ocorrido também, e o que a gente pode perceber também, segundo os dados de um guia que acabou de sair, depois eu vou procurar aqui o link e colocar no chat para vocês, Guia de Tendências 2021, do Sebrae, onde ele coloca 5 perfis de empreendedores enfrentando a pandemia. Então, os perfis vão desde um que está sem rumo, aquele que está desbravando oportunidades. Então, a gente pode perceber que isso acontece também na maneira de reagir aos problemas, como o Emanuel também citou. Nesse sentido, então, nós gostaríamos de saber mais sobre o que está acontecendo aqui na região. Para tratar do tema, nós vamos convidar o economista formado pela Unimontes, meu aluno e aluno do Emanuel, como nós já dissemos, Valmar Ferreira Magalhães. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduação em Gestão Agroindustrial pela Universidade de Lavras, atuou no setor bancário como professor e desde 2003 é analista do Sebrae. Ele é natural de Guanambi, mas na verdade mora tantos anos aqui, quase 30 em Moca, que ele já é mais norte mineiro do que tudo, né, Roma? E ele tem atuado no Sebrae como analista de projetos diversos, segmentos tradicionais, como panificadoras, negócios de impactos sociais, como produtores apícolas, até mesmo as startups. Nesse sentido, ele tem sido um dos maiores apoiadores do ecossistema de inovação de empreendedorismo, especialmente captando recursos e nos apoiando a desenvolver as semanas de inovação e empreendedorismo da região. Então, fica aqui desde já o agradecimento por ter aceito o convite, por voltar à sua casa, né, e também por nos apoiar aí com o empreendedorismo local. Valmar, muito obrigada, a palavra está com você. Excelente. Professora Sara, muito obrigado pela introdução aí, pelo relato. Eu quero aqui agradecer o convite, né? Fico imensamente feliz em poder estar aqui falando para meus ex-professores e atuais tutores, que tutoriam uma relação eterna, né, Sara? Muito feliz em reencontrar o Emanuel, já coloquei aqui no chat qual a disciplina que ele deu aula para mim em 99 e 2000, acho que o Marcos Fábio também está aqui, foi meu professor no primeiro ano da faculdade, então é muito bom a gente estar nesse ambiente, também dar os parabéns aí para os meus colegas economistas, né?
13 de agosto foi o nosso dia. Eu até postei, fiz uma postagem de um vídeo nas redes sociais, então que a habilidade do economista é a gente prestar atenção nos fatos históricos, a gente olhar os quilômetros rodados com uma lupa maior na contemporaneidade, né, das coisas que estão acontecendo nos fenômenos atuais, mas sem perder de vista os futuros desejáveis. Então, essa convergência de passado, futuro, presente faz com que nós possamos nos posicionar e orientar o nosso cliente, no caso aqui, hoje a gente está falando da micro e pequena empresa, mas também a sociedade como um todo. Então, eu sempre vejo o nosso papel de uma nobreza muito grande. Quando eu passei no vestibular, perguntaram assim, mas o que você vai fazer? O que você vai ser? Eu falei, vou ser um cientista social. Farei muitos experimentos com os números e com as pessoas, para daí a gente gerar possibilidades de melhoria, né? O professor Manuel trouxe uma série de informações aqui e de insights que corroboram a minha fala, mas eu acredito que eu tenho a trazer aqui para a gente apresentar nesse painel são agendas, sobretudo agendas do que está acontecendo, a materialização, né, dessas questões todas que o Manuel trouxe. Eu listei algumas aqui que eu acho muito importante. Então, minha fala eu vou colocar aqui em 2 blocos. Primeiro, vou fazer uma contextualização, sobretudo dessa questão do universo da pequena empresa, como que a gente tem enxergado isso, os desafios, essa questão da bancarização, do acesso ao crédito. É uma questão que, quando eu entrei no Sebrae em 1999, eu estava no meu 3º ano de economia, a gente já discutia isso, e foi interessante o Manuel fechar a fala dele dizendo isso. Ele deixou o Unimontes em 2000, 2001, e a gente hoje está discutindo as mesmas coisas. O que aconteceu nesse quilômetro rodado? O que houve? Quais foram as políticas de inserção, de apoio e de melhoria de fato que aconteceram? Ou se elas aconteceram, por que elas não foram acessíveis? E aí, o Emanuel trouxe uma palavra, e ela está aqui no meu roteiro, e eu penso que para a gente falar das práticas e, sobretudo, para a gente falar do posicionamento, do cenário da minha pequena empresa do norte de Minas, não tem como a gente falar de comportamento. Então, eu diria um pouco sobre essa questão do comportamento do empresário de minha pequena empresa. Eu não gosto de usar o termo, né, microempresário, né, ou microempreendedor. Eu uso o empresário da minha pequena empresa. Mas também a gente não pode deixar de avaliar o ambiente, quais são os acessos, quais são as possibilidades que eles se encontram. O Sebrae, né, o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, a gente temos um escritório em Montes Claros, em Salinas, no recorte norte de Minas, né? Montes Claros, Salinas, Janaúba, Januária, Pirapora. Nós atendemos aproximadamente 181 municípios, e a cada ano o Sebrae, pelo menos, destina, né, um recurso de aproximadamente 2 milhões, né, 1 milhão e 800, 2 milhões, para fomento aos pequenos negócios, para ações de melhoria, de gestão, de acesso ao mercado dos pequenos negócios. Nós só atendemos pequenos negócios. Microempreendedor individual, o MEI, né, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o artesão, o pescador. E o informal também, mas ele não entra na nossa contabilidade. Aquele que a Sara falou lá está muito no nível da curiosidade, da ideação. Esse também é o nosso cliente, que cresceu muito nesse período de pandemia, mas também é movido pelo interesse no auxílio emergencial, uma grande parte deles. Então, quando eu abordo essa questão desse recurso, são ações voltadas, aplicadas direto no ambiente da micro e pequena empresa, ou pelo menos no grupo de empresas comuns, como eu vou fechar no final aqui minha fala, trazendo a materialização, os exemplos práticos. Então, eu falo desse contexto geral e depois eu trago alguns exemplos para que vocês possam observar aqui o que está sendo feito na prática e o desafio para que isso ocorra e, sobretudo, gere resultado. Quando o Manuel trouxe lá na frente a experiência dele, acho que foi do Masterplan, que ele colocou alguma coisa lá, da GEOR, e é uma metodologia que a gente segue até hoje, que é a gestão estratégica orientada para resultados. Quando a gente se propõe a atender empresas ou grupo de empresas do mesmo setor econômico, o nosso principal foco
E a nossa obstinação é no resultado. É a gente identificar qual o resultado que uma microempresa ela consegue alcançar, um resultado que é possível, né, que é factível para ela, que ela consegue alcançar num período. São os cortes. E a gente falou aqui também do T0, então a gente tem o T1 e o T2, são momentos que as empresas serão capacitadas, acompanhadas pelo SEBRAE. E qual o resultado econômico e financeiro que ela acontece? E isso nos traz muitas lições, que a gente observa a dificuldade que é se trabalhar com métodos e do empresário de micro e pequena empresa também absorver esse método para alcançar esses resultados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muito mais do que economistas, eu digo para meus colegas do SEBRAE que nós somos evangelizadores, que é quase que um processo de catequização. Exemplos, né? Eu já estou antecipando a segunda parte minha, mas eu preciso fazer isso para contextualizar a minha fala. Recentemente, nós propomos a um parceiro nosso de uma cidade vizinha nossa aqui, um trabalho de acompanhar 15 empresas. Nós chamamos esse trabalho de Programa de Aceleração, combo de inovação e gestão. A cidade aqui, 50 quilômetros daqui, e acompanhamos 15 empresas em 4 eixos: gestão financeira, gestão de marketing, no caso, mais especificamente em canais de vendas, trabalhar Instagram, uma plataforma especificamente Instagram, e princípios de e-commerce, para entender um pouco do comércio eletrônico. A dificuldade das empresas de trazer informações, de fazer a gestão dos seus números, de entender qual a sua dor, de se organizar para participar de uma capacitação online, de utilizar uma ferramenta, é muito grande. Então, a gente, às vezes, tem que dar 2 passos para trás e começar do básico. Então, há também seria muito até rude falar um desinteresse, não é essa palavra que cabe aqui, mas uma falta de sincronia do que está acontecendo e do que a pandemia nos trouxe, para a gente se atualizar e entender para onde realmente cada negócio ou cada proprietário de negócio quer ir. Então, falta destino, falta rumo. Por isso que muitas vezes a gente tem que dar 2 passos para trás e ajudá-lo a entender qual que é o seu rumo. Então, essa abertura toda assim, que eu trouxe aqui para vocês, é justamente para mostrar que esse trabalho nosso ele é incessante. E aconteceu uma coisa muito interessante, agora falando mais especificamente na pandemia, que foi as empresas se enxergarem de forma quase que forçada um comportamento de reposicionamento, de revisão, de todos os seus, de seus princípios, de todos os seus mecanismos de gestão, para responder rápido à urgência que cada negócio tem. E foi muito interessante a gente identificar a agonia de cada negócio. A gente sabe, aí, estudos próprios SEBRAE trouxe também, o quanto que o setor de serviço foi prejudicado com isso. Mas nós observamos que algumas empresas elas conseguiram dar resposta a esse momento de profunda restrição mesmo aí, foi causada pela pandemia, de restrições, foram inúmeras restrições, há empresas que tiveram que fazer mudanças, tanto no seu analógico, quanto também no digital, lançar mão de ações digital, mas também experiências coletivas. Então, eu queria trazer também, de uma certa maneira, abordagens nesse aspecto, de empresas que se viram, assim, não, preciso simplesmente rever minha carteira de cliente, reconhecer quem são os meus clientes, fazer um circuito aqui de quem são os meus verdadeiros parceiros, para eu reconquistá-los, porque até então alguns negócios ficavam numa posição de serem apenas demandados ou comprados, não tem um esforço de venda nenhum. Então, eu parti para o mercado que eu preciso agora ressignificar. Então, fazer quase que uma mudança de negócio, de seu modelo de negócio. E isso causou muitos traumas. E essa reflexão ela serve muito para a conversão no digital também. Empresas que não tinham nenhum controle de estoque, que não tinha sua gestão devidamente ajustada, não conhecia seus fornecedores, não tinha uma boa relação de fornecedor, de repente, essa empresa passa a operar no digital, que é quase que praticamente um outro negócio, quem trabalha com e-commerce aí sabe disso, a probabilidade de dar certo na sua totalidade é muito pequena. Então, ela poderia se comprometer mais ainda. Então, a gente observou muito isso. Teve um relato de um empresário
e é um dos setores que a gente vale a pena refletir também, de bares e restaurantes daqui de Montes Claros. Tem um bar, né, um restaurante no bairro Santa Rita, muito bem frequentado, e ele falou assim para mim: Volmar, sabe qual foi o meu desafio? Eu percebi que empresas que não eram do setor de bares e restaurantes, empresas que eram de qualquer atividade econômica, ou que era uma sorveteria, que era tinha um serviço aqui, passou a vender alimento também. Passou a concorrer diretamente comigo. Então, o que eu tinha para oferecer, que era um delivery, ficou no mesmo pé de igualdade do dele também. Então, todo o know-how, todo o arcabouço, toda a referência que eu tinha, ela se igualou, porque o cliente, a única medida dele era o delivery. E uma conta no WhatsApp, ele começou a fazer isso. Então, a gente observou essa corrida também de outros negócios que não eram do setor, achando que o delivery do segmento de alimentação fora do lar ia resolver tudo. E não foi bem assim. Um outro setor que a gente trabalha também, que é o setor da panificação, é um dos que eu vou citar como setores que eu acompanho aqui, também trouxe essa observação para a gente, avaliando ali o seu território, o cenário que aquela padaria atua aqui em Montes Claros. Ele identificou um pedido, uma crescente de delivery, né, de pedidos, né, pelo WhatsApp online, e começou a entregar isso, mas ele foi ver que o custo dele estava sendo, né, uma gestão de custo ali, estava ficando ali na logística, no transporte de um sanduíche de 5, 6 reais para o menino que mora 3 quarteirões abaixo e não tinha uma logística para isso. Então, você imagina o que é isso para uma pequena empresa que não tem essa estrutura, essa retaguarda devidamente. Então, o online para ele, da forma que ele se divulgou nas suas redes sociais, em seu canal de vendas lá, não funcionou. Ou ele teve problema. Ele começou a identificar que ele tinha. Então, resolve tudo, responde tudo? Não responde. Então, o nosso desafio, enquanto Sebrae, é conversar com cada empreendedor desse, né, pegar pela mão e ver qual que é a sua necessidade. Para onde, sobretudo, para onde você quer chegar? Você tem estrutura para fazer essa mudança? Então, uma das coisas que nós fizemos, atendendo aí, né, a proposta desse trabalho, foi justamente identificar, né, conversar com cada empresário ou grupo de empresas, caso a caso, para saber como que nós faríamos, né, daríamos essa ajuda. Sendo que a gente tem aí 3 desafios isso aí. A gente tem a própria orientação técnica gerencial que o Sebrae gera, né, promove. A gente tem um ambiente, que foi o que o Emanuel trouxe muito bem, as características, questões ambientais, e a necessidade do empresário que, no mês de março e mês de abril, ele só queria um papo com o Sebrae. Crédito. Eu só quero falar sobre isso. Não quero falar outra coisa. Eu quero saber como é que minha empresa, Sebrae, vai rodar com... Eu preciso de dinheiro. Eu preciso financiar parcerias com instituições financeiras como a Caixa Econômica, o BDMG, e agora, em junho, assinamos com cooperativas de crédito, né, com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, por meio do FAMP, né, que é aquele Fundo de Aval da Pequena Empresa, para justamente o Sebrae compor o fundo de aval para o crédito destinado a esses negócios. Mas a liberação desse recurso não é prerrogativa do Sebrae. É um banco, uma instituição financeira. Isso não está, né, na decisão do Sebrae. Qual que era o nosso papel nesse processo? Orientá-los, discutir qual que é a sua necessidade, se aquele era o melhor momento, se aquele crédito que ele iria absorver nas suas operações não complicaria mais ainda, se ele não teria que fazer uma revisão, né, dos seus contratos, enfim, consultoria. E assim nós firmamos essa parceria com a Caixa Econômica. E agora que nós vamos começar da orientação dos FAMPeados. Número quente aqui. Sabe quantos FAMPeados que nós vamos atender até dia 31 de outubro? 369, no norte de Minas. Esse é o número que a Caixa mandou para a gente, de que 369 empresas no norte de Minas que obtiveram crédito. Um número muito baixo mesmo, né? Por meio das operações isso é só Caixa Econômica, tá? Não é BDMG e não é das cooperativas de crédito que estão começando a operar agora.
E aí alguns que a gente atendeu pessoalmente falavam assim para mim, Valmar, tem um programa aí do FAMP em parceria com a Caixa, tá difícil. Como que a gente faz? Assim, olha, vou dar uma dica para você. As pessoas sempre perguntam no Sebrae qual o melhor banco para tomar empréstimo. Eu, de quando eu era estagiário no Sebrae, em 99, uma coisa que eu aprendi que eu levo comigo até hoje. O melhor banco é aquele que você tem relacionamento. Que você conhece as pessoas, você conhece o gerente, que você tem uma relação, que você tem operações dentro do banco. Tudo isso facilita. Ah, mas tem um programa de crédito, ajuda, tudo mais. Ok, isso é muito legal, isso é importante, né? Institucionalmente é muito bonito. Mas pense nisso, é relacionamento, porque aí o banco vai entender que ele está também apostando em empresas consolidadas. Então, não adianta eu buscar o crédito, sendo que eu não faço o dever de casa. E eu volto naquilo que o Manuel falou, a habilidade, né? A questão da habilidade, da condução dos seus negócios. Gente, não basta fazer uma inscrição no CNPJ, pintar uma parede, jogar um concreto, jogar uma luz, olho de boi, abrir um perfil no Instagram e falar, estou empreendendo, ou estou vendendo, estou no comércio. É muito mais do que isso. E olha que eu li alguns comentários no chat falando, trazendo justamente essa reflexão. A gente ainda tem sim um ambiente inóspito. A gente precisa muito de educação empreendedora. O Sebrae hoje tem programas de educação empreendedora, de trabalhar em empreendedorismo. Se perguntarem para mim, o empreendedorismo é resposta para tudo? Talvez não seja a resposta para tudo. Existe variações, existe questões que são relativas, mas ele responde principalmente o aspecto do comportamento. Você pode tanto aplicar no seu negócio, mas no negócio do outro também. Então, quando nós nos deparamos com essa questão, a nossa conversa, pelo menos a minha, para essas empresas, igual eu já citei aqui, setor da panificação, alimentação fora do lar, minha conversa é pensada em 3 palavras, e 2 delas o Manuel já trouxe. O Manuel trouxe a questão da estratégia, ele terminou que estratégia é justamente você estabelecer onde você quer chegar e quais os meios que você vai utilizar disso, quais os recursos e como que você vai utilizar esses recursos, né? Habilidade para fazer isso. E mais discutida, né, nessas lives, mas pode lançar muito. A gente observou também muita gente lançando mão de criatividade, academias fazendo vouchers, o pessoal que trabalha com serviço doméstico, o pessoal da beleza, o setor de serviço, né, de beleza, igual cabeleireiro, manicure, esse pessoal sofreu muito. Então, alguns trabalharam com estratégias do voucher, ou falou, olha, pague agora para você utilizar depois. Melhorou o relacionamento com o seu cliente, dentro dos seus aplicativos, dentro das suas plataformas de comunicação, acompanhou a saúde do seu aluno lá na academia, por exemplo. Então, teve gente que entendeu que a criatividade passou por isso. Eu vi que uma das participantes aqui falou sobre empreendedorismo feminino. Nós temos um grupo de mulheres acompanhadas pelo Sebrae aqui de empreendedorismo feminino. E é um grupo muito interessante que discute essas questões. Às vezes a sensação que eu tenho é que isso também fica muito fechado, como se fosse uma caixa de Pandora, porque as pessoas não sabem essas iniciativas todas. Então a gente precisa abrir mais isso também. Então tem uma questão de comunicação. As pessoas falam assim, o Sebrae tem tanta coisa legal, mas eu não sei, eu não fico sabendo. Aí eu falo assim, olha, informação hoje é um dos dados, né? O dado hoje é um dos elementos mais preciosos que tem. Tanto que a mineração de dados tem sido as maiores corridas hoje de posicionamento de mercado para empresas. Dizem que é o novo petróleo, né? Tem estudos que mostram isso. Então, quem tem dados hoje, quem trabalha com dados hoje, sobretudo conhece seu cliente, o comportamento do seu cliente, da região onde seu cliente está, do que ele está querendo, consegue se posicionar. E a criatividade passa por isso, porque não basta ter acesso aos dados. Eu preciso também utilizar bem esses dados. E aí entra a estratégia. Mas uma estratégia, se eu não tiver uma habilidade para conduzir isso, para chegar a resultados, para medir, ter uma mensuração, qual impacto aquilo causou, acompanhar esses indicadores. Gente, hoje o bem mais disponível que tem hoje é a informação. Quantos de vocês hoje já ouviu o seu podcast do dia?
baixa aplicativo, tem podcast o tempo todo. 9 minutos a gente entende o que está acontecendo. A gente consegue ver o que está acontecendo na reforma administrativa, no impacto do PIB para o ano que vem, nas negociações. Então, tudo isso é importante, inclusive, para a gente fazer projeção de cenários futuros. Nós, do SEBRAE, estamos preocupados com o que está tramitando no Congresso. No Supremo, né? De corte de 50% do Sistema S. Se isso acontecer, de fato, como é que nós vamos fazer as nossas operações? Nós vamos ter que nos ressignificar. Deixaremos de ser uma empresa de fomento para ser uma empresa de prestação de serviço, talvez uma SA, sei lá, para atuar no mercado com outras empresas de consultoria. E nossa alcunha de apoio, ela se perde, ou se reconfigura, melhor dizendo. Então, a gente tem que acompanhar tudo isso, sim, porque e se, é uma provocação, e se 2020 foi um trailer de 2021? Peguei essa fala que foi o professor Kleuber, ele que falou para mim outro dia, e eu achei interessante. Então, o que nós estamos fazendo para a gente não ter uma sessão de terror em 2021? Então, 3 pontos que eu trago é justamente isso, para vocês que são aqui muitos acadêmicos, mas alguns que já estão indo, né, para o empreendedorismo, aí, para a gestão dos seus negócios, do seu CNPJ, é ficar atento a isso. Eu acho que eu tenho mais alguns poucos minutos aqui para encerrar minha fala. Então, eu trouxe assim uma explanação mais ampla de como que a gente se relacionou nesse período, do que a gente viu de agonia de alguns negócios. A gente viu o setor de alimentação fora do lar, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, realmente passando por, né, um processo de ressignificação. E aí é o que a gente também faz as provocações. Eu vou deixar, né, algumas experiências aqui. Nós temos agora um trabalho que nós faremos com empresas do setor de alimentação fora do lar, um trabalho de biossegurança, para a gente trabalhar os protocolos dos municípios, para a gente entender quais são as boas práticas que eles podem lançar mão para receber esse público. Vamos trabalhar em Buenópolis, Bocaiúva e Montes Claros. Conseguimos um recurso extra do SEBRAE. Esse trabalho não pode ser cobrado, esse trabalho vai ser gratuito. Só que os nossos indicadores que mostram que todo trabalho, toda consultoria, quando ela é gratuita, as empresas elas não concluem esse programa, elas deixam para lá. Então, que tipo de valor é esse? Que tipo de melhoria que eu quero no negócio, sendo que eu estou ali no processo de aprimoramento? Então, é uma experiência que a gente tem. Nós vamos também começar agora um programa chamado ALI, Agente Local de Inovação, onde também nós vamos colocar um profissional de cada empresa, nos critérios, ser uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, e ela ter no seu DNA do seu negócio abertura para inovação dentro dos seus processos de gestão. A gente vai trazer essa empresa para também ter esse acompanhamento SEBRAE o ano que vem. Já fizemos um ciclo agora, em 2019. Gente, foi um upalalá para conseguir fechar um número de 20 empresas. As empresas não aderiam, não assumiam, aí volta de novo. Mas o SEBRAE não divulga. Não divulga ou não acesso a informação que eu preciso? Qual que está meu nível de investigação de interesse? Como é que está minha lupa? Minha lupa, né, de orientação informacional, minha bússola de sucesso, né? Não gosto muito dessa expressão, mas como minha bússola está orientando para isso? Então, assim, nós aprendemos também muito com isso. Nós aprendemos que nós, o SEBRAE, também a transformação digital também chegou para a gente também precisou fazer a nossa conversão, sair do analógico digital, e às vezes a gente tem um dilema e um trade-off, né, um termo bem da economia, de como atender o cliente que ainda está no analógico, que ainda está no tradicional, mas aquele que está no arrojado também. Mas nós conseguimos, pelo menos, conversar com ele por meio dos nossos eventos online, dos atendimentos, das consultorias. Tem consultoria online, gratuita do SEBRAE, todos os dias, basta acessar, basta procurar. Mas também partimos para a ação mesmo. Hoje temos um trabalho de uma cooperativa de mel aqui, em Bocaiúva, onde nós estamos trabalhando a indicação geográfica, uma ferramenta, uma estratégia de mercado, para agregar valor a esse produto. A Ilana está aqui participando. A Ilana acompanhou bem, né, o mestrado dela, esse trabalho. Ela sabe do que eu estou falando. E agora o próximo passo é a internacionalização. Nós temos essa experiência das 2005, foi quando começou a GO, mas agora, recentemente, a gente deu um salto grande e a gente foi para a estratégia coletiva. Nós instituímos uma central de negócios, onde essas 15 padarias compram em conjunto, onde um saco lá de trigo, lá, eles acham que é de 50 quilos, eu não sei, custava 82, eles estão comprando por 50 e poucos. Então, o custo operacional dessas empresas foi consideravelmente
né, revisado e melhorado, e os seus indicadores, né, de desempenho mostram a sua crescente, né, o seu ganho operacional. E isso que é muito importante, a gente ter esse resultado, poder medir esse resultado, e essas empresas se posicionarem cada vez no mercado. E a gente agora vai trabalhar mais empresas, mais padarias. Por quê? Se os atacarejos chegaram, e Montes Claros hoje está cercado por atacarejos, e mexeu com toda a lógica de negócio, principalmente por conta do atacarista. Então, é como falou o seu Valença lá, atento a todos os sinais. Pois bem, então eu trouxe aqui, né, alguns exemplos de negócios que estão acontecendo, de boas práticas, de experiências, né, nos setores, desde o agronegócio, o setor da indústria, do serviço, do comércio. São muitos programas que a gente tem ainda para rodar. Esse ano ainda, por incrível isso, mas de percebida, a gente percebe o ganho com a transformação, mas a transformação é coletiva. Depositar todos os ovos numa única cesta é extremamente arriscado, por isso que a gente chama e convida não só os empresários, mas a vocês também a se atentar a essas questões, né, da habilidade, né, da criatividade, mas sobretudo de ter uma estratégia muito clara de onde se quer chegar. Então, nosso papel é trazer algumas setas, alguns direcionamentos, porque, e volta aí minha fala no início, quando eu trouxe lá o meu depoimento no Dia do Economista, a gente precisa muito entender a trajetória de cada um. A gente precisa muito fazer leituras do cenário, onde cada negócio ele faz parte, ele está ali, quais que são os movimentos locais. A Sara, na apresentação, ela falou, nós temos experiências locais e não é fácil. É complexo, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vontades, de interesses que às vezes colidem, mas trabalhar o ambiente legal e favorável para negócio é super desafiador. Mas, uma vez jurado os nossos, né, diplomas, enquanto cientista social, enquanto economistas, acredito que é para isso mesmo que a gente está aqui, que é para desatar esses nós, fazer proposições que façam sentido. Então, para cada contexto, para cada grupo, para cada CNPJ, eu tenho que colocar uma lupa e entender. Nesse Brasil varonil tão extenso, tão cheio de, vou usar uma palavra aqui, idiosincrasias, é difícil a gente fazer né, diagnósticos precisos onde se encaixa. Mas a gente, como eu falei, algumas setas, né, igual a experiência do mel, a experiência da planificação, tem a experiência dos supermercados em Januário, que a gente está trabalhando agora com o setor de supermercados lá, vamos, né, já tem alguns movimentos aqui em Montes Claros com o setor de drogarias também, ou seja, aliança estratégica desses setores para eles chegarem ao mercado. Acho que o meu tempo deu aqui. Eu trouxe uma série de insights aqui, de reflexões. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, ao Departamento de Economia, a professora Sara, sobretudo, que é a nossa grande interlocutora, nossa grande parceira do SEBRAE, né, por propiciar aqui esse momento de fala, de interação. Mais uma vez, cumprimentar os meus professores aqui, ex-professores que estão aqui, que eu tanto estimo e que até hoje eu trago comigo seus ensinamentos, né? Eu acredito que a nossa relação de mestre e aprendiz, não aluno, mas eu gosto do aprendiz, né? Eu gosto muito do... Sara fala muito aluno, mas eu gosto do aprendiz, tem um conceito de longevidade. Ele não se acaba, ele não se finda, ele só se ressignifica com o tempo, não é isso? Muito obrigado, parabéns a todos vocês por estarem aqui tentando identificar quais setas são essas. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês e bom evento. Muito obrigada. Como eu disse a vocês, né, o SEBRAE tem nos apoiado muito aí em relação ao empreendedorismo, o Balmar, né, citou essas questões, eu falei também no início. A gente está com um projeto novo aí que é o Germinar, com a pós-graduação, é uma iniciativa inovadora tanto para o SEBRAE como para a universidade, né? O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde tem participado, então a gente está aí para apoiar o empreendedorismo regional, né? Palma, muito obrigada. Agora eu vou chamar a professora Maria Alice para fazer as perguntas para vocês e a gente volta, assim que terminar as perguntas, com os sorteios, tá bom? Obrigada, Maria Alice. Obrigada, Valmar. Por nada.
Gostaria de agradecer inicialmente a exposição, né, do Emanuel e do Palmar, excelente exposição, e dizer que eu também sou egressa aqui da Unimontes, né, e também sou egressa lá da UFV, né, da Economia, fiz o mestrado e o doutorado lá, Emanuel. E aí eu vou começar as perguntas com você. O João Vitor, ele traz a pergunta sobre o engajamento, o engessamento do governo, né, no amparo às micro e mini empresários. Qual seria o melhor caminho para a redistribuição dos recursos, né? E a Elisângela também pergunta, será que com essa falta de apoio do governo, os empreendedores acabam migrando para o mercado especulativo de ações? Veja, é complicado quando a gente entra nessas situações, porque é muito fácil a gente criticar agora que a coisa já foi feita e quando você está lá na hora, o conjunto de informações que a gente tem na hora de tomar uma decisão não são as mesmas que a gente tem hoje. Vou dar um exemplo, né? Agora, o que eu posso dizer de dado, né? Depois eu vou responder as perguntas do João Vitor. A pergunta do João. Agora, sabe-se que a probabilidade de alguém morrer de corona é metade do que era em março. Por quê? Já existem protocolos, já se sabe o poder de fogo dos respiradores, já se sabe alguns medicamentos, enfim. Então, morrer hoje é muito mais difícil do que lá em março, quando não se tinha informação. Concretamente, vou te falar o que é que os Estados Unidos fizeram. 3 programas de apoio pesado ao micro e pequeno empreendedor, né? 4,3% do PIB. O que é que eles fizeram? É dinheiro na veia, com dinheiro garantido, sem concorrência entre bancos oficiais ou públicos, que o cara tem acesso. É acesso, o cara precisa do giro, o cara precisa garantir a folha, o cara precisa pagar o fornecedor. Se você não quer quebrar essa correia de transmissão, você tem que botar dinheiro lá. O Valmar falou. Quando eu estava com meus clientes renegociando os contratos em março e abril, eles disseram, Manuel, você tem crédito porque os caras querem saber nesse momento onde é que está o dinheiro. É só isso. É diferente da sua empresa. Você fez um caixa, você se planejou. Agora, a turma aqui está precisando de dinheiro para pagar a conta, né? Capacitação, inovação, treinamento, big data, não sei o que, lá, e você vai ficar para escalenda, meu filho. A turma quer pagar a conta. Então, concretamente, o que é que deveria ter sido feito? Velho, a gente não está botando aí 66% numa montanha de dinheiro em gente. Vamos botar uma quantia mais considerável a fundo perdido mesmo, depois eles pagam. Agora aqui não, aí o cara tem que ter a garantia, aí o cara tem que ter a conta no banco, o cara tem que ter um relacionamento no banco. Não vai pegar. Vocês acham que eu vou perder tempo da minha empresa, das minhas melhores horas do meu dia, para ficar em banco batendo porta para pedir 30% do meu faturamento no ano para eu pagar em 36 meses? Não vou gastar meu tempo com isso. Agora, tem gente que precisa. E, de fato, o que é que deveria ter sido feito? E não estou aqui. É fazer o que os outros países fizeram. Velho, eu vou botar aqui uma montanha de dinheiro nas instituições, vocês vão lá buscar. Vocês se resolvam lá. Se a turma não pagar, a gente garante. Resumidamente, é isso. E a outra pergunta foi da Elisângela. Ela perguntou sobre os bancos, né? Sobre a falta de apoio do governo, como que se esses empreendedores vão migrar para o mercado de ações? Acho difícil, porque, como eu falei, eles não estão com grana, né? O que o cara quer hoje, gente, é sobreviver. Não vou dizer que é 100%, mas eu vou dizer que é 90%. O cara precisa sobreviver. Até porque boa parte desses negócios foram criados por necessidade, como a gente já falou antes. Quem tem migrado para a Bolsa no Brasil são as pessoas físicas e aquelas que têm sua rendinha garantida. Estou falando assim, dos 900 mil, 1 milhão de pessoas que entraram na Bolsa nos últimos meses no Brasil, se você olhar lá o perfil, é o cara que não está preocupado em sobreviver. É o cara que está com a renda, está gastando menos porque está em casa, né? Sobrou uma grana, ele está dizendo, onde é que eu vou botar essa grana? Vou botar lá rendendo 1% ao mês, ou CDI? Não. Agora, fiquem atentos, né? Não sei se vocês viram hoje as notícias, né? Não sei se vocês estão atentos às notícias, mas as empresas de tecnologia americanas, nessa semana, já perderam
uma B3 brasileira. Dado de hoje de manhã, chegou aqui 6 horas da manhã. Que é outra coisa que o empreendedor tem que fazer também. Gostar de ler, gostar de estudar e gostar de se informar. Então, veja, é um mix. O cara precisa ter apoio, mas ele precisa fazer a parte dele. E ele precisa ter perfil para isso. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Não sei se respondi. Com certeza respondeu. A professora Luciana, ela faz uma pergunta também para o professor Emanuel, acho que nessa linha também. Né? Agradece a participação aqui na semana com a gente. E aí ela pergunta assim, você acredita que uma das falhas do empreendedorismo no Brasil, sobretudo nas regiões mais pobres, pode estar relacionada à falta de habilidades e competências da população? E isso, tendo em vista que muitos procuram vagas em diversos setores, inclusive público, e infelizmente optam por empreender por falta de opção no mercado de trabalho? É exatamente isso, né? Veja, o que os países que crescerão e estão crescendo sustentavelmente fazem é garantir que o empreendedorismo flua, né? E ele tem que acontecer, porque as competências, habilidades e atitudes do empreendedor começam em casa quando ele é pequeno. É o que eu estou querendo dizer para vocês, é isso. Uma coisa é o menino estar em casa num dia de neve, o pai dizer, hoje você vai tirar neve, você vai jogar o lixo, você vai abrir uma pequena empresa para vender limonada no bairro. O cara já desde pequeno já cresce assim. Ele não cresce pensando, mas eu gostaria de ser um funcionário público. Eu gosto. Não estou dizendo que é o que é certo, o que é errado. Eu estou dizendo aqui, conhecimentos, habilidades e atitudes de empreendedor são essas, é desde pequeno. Sabe como é que funciona? O cara dá um dinheiro para o filho e diz, você tem R$ 200 aqui. Se você gastar 100 e poupar 100, botar 100 na bolsa, e você ganhar dinheiro, eu te dou mais 100. Não é igual aqui, que o menino pega os 200, ele gasta 400 e o pai ainda alivia ou dá mais 400 para ele. Então, tem que ter conhecimentos, habilidades e atitudes. E os países que vão se dar bem no empreendedorismo, e o Valmar deve sofrer isso no Sebrae, porque eu sofria muito, negócio que tem pouca intensidade tecnológica vai ser só mais um negócio. Negócio que você não gera, você não agrega valor. Porque, gente, estratégia é assim, estratégia são duas coisas, basicamente. Gerar valor para o cliente, ele perceber que aquilo que você produz é tão bom que ele quer comprar pelo preço que você colocar. E você só consegue fazer isso se você se diferencia. Olha que coisa, como é que o cara vai fazer isso se ele não tem o chá? E se ele não domina, porque assim, empreendedor tem que ter habilidades, né? Conhecer balanço, ter um bom contador, ter uma boa equipe, saber se comunicar, saber se portar, saber negociar, ter uma estratégia, quer dizer, é um mix muito bacana, mas não é um mix inalcançável, mas ele tem que ser preparado desde cedo. Não é num belo dia, porque eu terminei a Unimontes, aí eu fiz um concurso, não passei num concurso, agora eu estou frustrado. O que é que eu vou fazer da minha vida? Vou abrir um negócio. Obrigada, professor, pela resposta. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Valmar, para a gente alternar um pouquinho. O João Vitor ele pergunta como a Unimontes pode expandir a parceria com o Sebrae para ajudar o pequeno empreendedor a inovar. João Vitor, você vai pegar o seu WhatsApp, vai passar uma mensagem para a professora Sara, para o Steve, e falar bem assim, help me, quero fazer parte desse movimento. E tudo se transforma. A Unimontes já é parceira nossa em várias iniciativas, está super presente, né? Nós temos uma série de iniciativas, inclusive acontecendo essa semana, né? Com um programa, né, de pós-graduação que a Unimontes tem. E o que a gente precisa realmente, João, é otimização de agendas. Uma coisa que eu tenho um pavor é de você falar assim, aquele cara trabalha no Sebrae, está aqui o telefone dele, e você nunca conseguir reunir, conversar com ele, sabe? Isso já aconteceu comigo. Assim, cara, isso é inacessível. Então, essa é a preocupação que eu tenho, é da gente ficar institucionalizado demais, em cima de regras demais, e não conseguir conversar com os agentes da economia, com a academia, mas, sobretudo, com o nosso cliente, que é o empresário de pequena empresa. Sua pergunta é importante. Nós já temos essa aproximação institucional. Nós temos aqui duas pessoas que estão muito conectadas com o Sebrae, como eu falei, a professora Sara
e o professor Steve, e muitas agendas virão aí pela frente, como muitas coisas já aconteceram, quando a Sara mesmo falou da Semana de Inovação e Empreendedorismo. Mas agora mesmo, se você quiser passar um WhatsApp para mim, a gente já marca um bate-papo para conversar de forma mais assertiva do que a gente pode fazer. Ideias não faltam aqui. Materializar que é o nosso desafio, tá, João? Ótimo. O Iago, ele coloca, Valmar, que de acordo com o monitoramento de empreendedorismo global de 2019, apenas 8,2% dos empreendedores com negócio já estabelecido são jovens, entre 18 e 24 anos. Como ajudar esses jovens a ter negócios mais duradouros? Olha, primeira coisa é a gente colocar uma lupa, né, no perfil de que jovens são esses. Os negócios duradouros hoje estão relativos, porque muito desse pessoal que está começando a empreender, eles estão em negócios, né, de base tecnológica, são negócios digitais, são empresas que elas, como fala a música lá do Marcelo Genesi, feita para acabar. São empresas que às vezes têm 2, 3 anos. Isso não é ideal, isso não é recomendado, mas eles vão muito no processo da validação da ideia de negócios e não dá certo, passa para outra. A gente teve, inclusive, empreendimentos que foram incubados aqui pelo Nemontes, que já está no 4º negócio. Então, foram 4, terceiro ou 4º negócio, foram 4 ideias de negócio que não deu certo, e não deram certo, né? Mas a longevidade do negócio, ele passa por algumas questões. Primeiro, esse jovem que está assumindo aí as empresas, ele está começando um negócio ou ele está herdando uma questão de sucessão familiar, que é um problema que as pessoas também não falam hoje. Alguns empreendimentos, né, negócios, né, bem consolidados, que conseguiram até se reposicionar, se reinventar com todas as transformações, mas sofrem, padecem pelo aspecto da sucessão empresarial. Não tem. O patrimônio que foi construído, né, por uma família, por uma geração, a outra seguinte ela não quer. Ou ela quer aventurar no e-sports, que hoje rentabiliza muito mais, né? O retorno, a taxa, né, a taxa interna de retorno é mais rápida. Então, uma das coisas que a gente conversa muito nesse ambiente de negócio para jovens empreendedores é acompanhar o que o mercado está mandando de sinais para aquele negócio, que talvez ele vai ficar um período mesmo sob gestão daquele jovem empreendedor e depois passa para outro. Então, talvez estatisticamente pareça que ele fique pouco tempo sob a gestão daquele negócio. Mas é uma conta que não fecha muito mesmo, não. Hoje, quando eu falo hoje, eu falo em cima da observação que a gente tem no próprio Sebrae, e o número de jovens que nos procuram com ideias de negócio, eles estão muito restritos à experiência acadêmica, ou a programas de aceleração de negócio, ou incubação, mas alguém que está no mercado, que está ali, soltado, não tem. É muito pouco ainda, né? Então, a gente precisa realmente estimular-los a entender o empreendedorismo e a gestão desse negócio como um dos vetores de sucesso para a sua vida. Aí entra muito naquilo que o Manuel falou, eu trouxe também. É o que cada um quer para si. Uhum. Ficou um pouco subjetiva a resposta, mas é porque não tem resposta exata mesmo. Apesar que o percentual mostra isso, tá, professora Alice? Não, mas foi sim, foi bem respondido. O professor Marcos Fábio, ele coloca para o professor Manuel, é algo um pouco nessa linha também. Ele fala que assim, os pais que são donos de negócio, né, vendo as dificuldades enfrentadas, estimulam os filhos a seguir a carreira acadêmica, ou realizar concurso público, mas o setor público também necessita do setor privado para sobreviver. E aí ele coloca que teríamos outros agravantes, né? Empresários estão desativando empresas no Brasil, transferindo para outros países, para os Estados Unidos, União Europeia, China, para evitar os tributos, né? E principalmente o excesso de burocracia. Aí ele pergunta como criar condições para que a produção e negócios sejam estimulados no longo prazo. Facinho essa dele, né? Não vale falar que a longo prazo estaremos todos mortos. Essa aí foi facinho, né, Marcos Fábio? Grande Marcos Fábio. Vejam, gente, como fazer, né? É aquilo que eu já sinalizei aqui. O ideal, e a gente está falando entre economistas, né, é que houvesse uma eficiência alocativa nessa coisa toda aí, né? Que fosse assim, a gente desde pequeno soubesse aqueles meninos que têm perfil, né? Porque dá para saber, né? Aquele que é mais empreendedor, aquele que é mais estudioso, aquele que se comunica, aquele... E essa coisa vai acontecendo, né?
E que existisse no Brasil outros Sebrais, né? Eles existem, mas assim, mas com a pegada do Sebrae. GO, a gente não teve tempo de falar aqui, mas a GO mudou minha vida. A orientação para resultados mudou minha vida. E aí eu vejo que minha mãe era muito orientada para resultado. Minha mãe tinha um sistema que era, e Sara conheceu bem a peça, né? Que era: meu filho, não chegue com nota vermelha aqui. Eu não quero saber suas notas. Mas se você chegar com nota vermelha aqui, nós vamos conversar. Você acha que eu queria? Isso é orientação para resultado na veia. Agora, respondendo ao Marcos Fábio, o ideal seria que a eficiência locativa fosse tão boa que a gente, quando pegasse um cara bom de empreendedorismo, um cara bacana, que olhasse os mercados, fala inglês, gosta de câmbio, que não é um processo simples. Esse cara já tivesse um curso, né? Assim, em empreendedorismo, vou dar um exemplo, né? E o cara que tivesse perfil para trabalhar, por exemplo, no Sebrae, uma entidade de representação, no Sescop, ele tivesse um outro tipo de perfil, né? Mas não botar esses dois caras no bolo, e é porque no fim, gente, vai dar o seguinte: os nossos tribunais estão cheios de engenheiros. E os nossos engenheiros estão doidos para ir para os tribunais. Por que será? Alguém me responde isso? Por que será? E vou dizer a vocês, a minha namorada, que é minha sócia, ela diz que eu tenho predileção pelos engenheiros, né? Porque é uma turma muito prática, é uma turma que olha o problema, ele descasca o problema e sai assim. E eles são objetivos, eles não ficam como a gente, procurando desculpas evasivas e procurando pelo em ovo, né? E eu estou tentando, gente, ter aqui uma linguagem bem didática, tá? Resumindo, o que eu estou querendo dizer é: vai resolver, Marcos Fábio, no dia que os engenheiros estiverem ou nas suas empresas ou fazendo engenharia. Agora, vai resolver no dia que um cara que tem perfil para estar no setor público seja um excelente servidor público. Eu cansei de ver gente que não era servidor público, trabalhava no governo, excelentes profissionais, vi também gente concursada, excelentes profissionais, mas vi também muita gente desmotivada. Como eu vejo também muito empreendedor despreparado. E esse só vai encher o saco. Só vai encher o saco do Sebrae, porque ele nunca vai lá no Sebrae para pedir apoio para fazer um aplicativo. Ele vai pedir dinheiro. E aí, por mais que o Valmir, o que ele falou aí, curso gratuito, a turma desiste. Bom, vocês já viram, tá almoço grátis? Então, acho que respondi, né? A frase do engenheiro, responde assim, ó: no dia que os engenheiros não estiverem nos tribunais e estiverem ou nas suas empresas, ou na Petrobras, ou fazendo engenharia, e quantos isso não se resolve, nós vamos ter problema. Podem ter certeza. Nem nos bancos, né, Manuel? Porque também os bancos têm absorvido muito mão de obra de engenheiro. Muito físico, muito matemático, né? Ótimo, professor. Mais uma pergunta aqui para o Valmar, da professora Luciana também. Ela fala assim: no Brasil, mesmo com a intervenção governamental, o sistema financeiro é blindado aos que não detêm capital favorável. Nesse sentido, você acredita em uma perspectiva positiva do sistema financeiro brasileiro na liberação de recursos para os empreendedores? E aí, completando com a pergunta da professora Camila, a melhoria do apoio do governo não passaria por uma reforma do sistema bancário? Qual seria a importância dessa reforma bancária? Eu vou começar pela da Camila. Camila, eu não consigo assim visualizar como que seria uma reforma do sistema bancário sem um diálogo maior com os órgãos que regem os bancos, Febraban. A gente sabe que realmente a política de crédito precisa ser ajustada em vários pontos. A gente tem questões que vai desde cadastro, né, a proteção de dados, e agora a gente está caminhando para isso. A gente viu mais um prazo aí de fôlego para a LGPD, né, lei geral, mas é algo que a gente precisa conversar sobre isso. A gente viu agora o quanto que foi frágil o programa de assistência, né, com crédito, né, do crédito emergencial, quantidade de pessoas que acessaram, que não precisavam. Então a gente viu uma fragilidade disso aí muito grande também, e que isso é uma conta que a gente vai ter que pagar lá na frente. Então, eu acredito que é um esforço conjunto, que vai desde uma reforma que eu não sei
eu como economista, eu não sei como que isso seria, se seria partiria do próprio Banco Central, de uma ação, um esforço maior do Banco Central, que o Banco Central lançou uma moeda agora aí de R$ 200, eu ainda não tenho estudo do impacto que isso vai causar, enfim. Mas o que de fato poderia ser feito? Eu acho que a ação institucional, sim, precisaria, mas combinado com a ação doméstica também, dos caras de negócio, que já responde também um pouco, que a professora Luciane trouxe. Se eu acredito, olha, professora, o que não pode nos faltar é otimismo, né? Tem um livro chamado Viés Otimista, leia, um livro muito bom. Não tem nada a ver de autoajuda, não, mas ele fala de lógica, de combinação de fatores. Então, o que nos resta é isso, a gente acreditar que sim, que existe, principalmente, que existe o sistema de cooperação, né, cooperativista, né, de crédito, que está mais perto da gente, está mais próximo, é algo que dialoga com a nossa realidade quando tem uma cooperativa local, onde eu sou o dono daquele dinheiro, onde eu tenho a possibilidade de conversar com o conselho, com o diretor, e eu posso dar o direcionamento. Então, esse é um dos vetores que eu acredito. É perfeito o sistema? Não. Não é perfeito, tem as imperfeições, ainda tem as hierarquias, ainda tem a distância de eu achar que a cooperativa é só mais um banco, e não é, é um negócio que eu faço parte, eu tenho um capital que eu coloquei ali. Mas são movimentos que começam a surgir, mas que a gente volta para a questão do comportamento e do senso de pertencimento. O quanto que eu consigo. Então, minha resposta é sim, eu acredito, mas com ressalvas. Precisa de ações domésticas, eu preciso lançar mão do meu senso de pertencimento, entender o que minha comunidade está trabalhando, né, em favor do crédito. E também uma revisão ampla de valores que a gente está vendo aí, que precisa ser feito, nem ser feito, né, que a gente precisa refletir sobre isso, que é a questão de como cada um lida com a coisa pública, com o dinheiro público que foi ofertado e continuará sendo ofertado agora. Eu acho que é uma combinação de fatores mesmo. Ótimo, vamos lá. E aí, uma pergunta aqui para a gente finalizar, seria uma pergunta direcionada para os dois, né, da professora Fátima. Ela fala assim, com a dificuldade de acesso às medidas emergenciais do governo pela grande maioria das micro e pequenas empresas, e considerando que essas não possuem informação suficiente, né, que permitam que elas se adequem às adversidades da pandemia, como que vocês veem a situação dessas empresas? E como que isso poderia ser revertido no médio e no longo prazo? Professor Manuel. Eu vejo com muita preocupação, porque a realidade se impõe, né? Muitas vão fechar, e vão fechar porque não estavam preparadas, e vão fechar porque o gestor não está preparado, e vão fechar porque o Valmar falou uma questão aí que é muito interessante, que é da sucessão, né? Eles não prepararam a sucessão, eles não têm um modelo de gestão, eles não têm estratégia, eles não sabem... porque, assim, é natural que nessa situação todo mundo diga, pô, preciso do governo, né? Mas é como o Valmar falou, né? Muita gente recebeu sem precisar, né? Inclusive a renda emergencial, né? Muita gente recebeu sem precisar, né? Então, assim, falta para quem precisa e se prepara, mas também vai faltar... Porque, assim, gente, um buraco de 600 bilhões no orçamento, Valmar também falou aí, a turma acha que essa conta não vai ser paga um dia, não, hein? Vai cair do céu, né? Vai estar tudo resolvido. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Um belo dia a turma vai chegar no caixa para tirar o salário e não vai ter. Principalmente porque as reformas que a gente precisa não são feitas, porque nós economistas também nos omitimos, né? Porque está uma reforma tributária aí na agenda. Cadê os economistas? Cadê a turma fazer simulação? É tudo no... o modelo de gestão brasileiro é muito simples, é barriga grande. Eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou empurrando. Só que essa conta vai chegar. E seria bom a gente pagar essa conta com gente que pegou a grana, está preparado, foi lá, estudou, se capacitou, porque tivemos 5 meses para a turma também fazer isso, né? Porque eles teriam umas condições de pagar. Agora, não vai pagar. Quem já não pagou, já não vai pegar, porque muita gente vai quebrar. E no final disso tudo, vai sobrar aí, como sempre no Brasil, 10% de gente muito boa que inovou, que estou falando de micro pequenos empreendedores, né? Que inovaram, que correram atrás e que cresceram na adversidade. Porque é na adversidade que o cara mostra o seu talento. É muito fácil navegar aqui no Oceano Azul, né? É muito fácil
fazer stand-up como eu fazia aqui no Lago de Brasília, aqui, e quando você vai na praia é outro stand-up. Com 4 anos fazendo aqui, quando eu fui para a praia meu primeiro dia, é outra remada. Então, assim, o que é que vai acontecer? Muita gente vai quebrar, muita gente vai aprender e vai sobreviver, muita gente vai crescer e se destacar, e a vida vai seguir seu rumo. Agora, uma coisa é certa, alguém vai pagar essa conta, e todo mundo sabe quem é, né? É isso mesmo. Eu não traria uma reflexão muito diferente do professor, né, o professor Emanuel trouxe. E qualquer coisa que a gente trouxe aqui, a gente vai acabar voltando muito no que a gente trouxe. Mas hoje, fazer previsões, trazer algumas considerações no médio e longo prazo, há um risco muito grande que as coisas estão mudando numa velocidade muito, sabe, muito grande e as proposições que estão sendo postas, pelo menos até onde eu tenho lido, estudado e conversado, vem acompanhado de muitas fragilidades, que não traz um ambiente de muita segurança. E aí a gente tem que, mais que a gente estava falando aqui de aspectos microeconômicos, mas a gente não pode esquecer da questão de investimentos mesmo. E fazer investimentos em um ambiente onde é percebida tantas fragilidades pode ser extremamente inoportuno para grandes players, né? Então, mais uma vez, eu entendo, né? Eu que estou há quase 20 anos trabalhando aí, há 20 anos, né? Eu comecei em Sebrae em 99, com o empresário da minha pequena empresa, que a resposta está consigo mesmo, está com o seu sócio, sua sócia, às vezes com sua esposa, seus funcionários, né? No seu dia a dia ali, conhecendo e reconhecendo cada vez mais o seu cliente, aprimorando, afiando o seu facão aí para a sua gestão, e aquilo que o Manuel falou e que eu bato sempre na tecla. Se não, o empresário que não apertar o seu F5 todos os dias, 6 da manhã, ele vai ter muito problema. Muito problema de acompanhar não só a velocidade da mudança, mas de tudo que está acontecendo, né, no seu cenário local, mas também no âmbito nacional, que diz muito sobre o seu negócio, que diz muito como que ele vai, daqui para frente, vender, ganhar dinheiro, faturar, ter resultado econômico e financeiro no seu negócio. Não tem resposta simples, não tem resposta fácil, né? O que eu vejo que é acompanhar, mais uma vez, né? Ficar atento a assumir o comportamento de Alceu Valença. Eu já escuto os teus sinais. É ficar atento aos sinais aí que estão sendo dados, emitidos, mas também olhar muito, né, para dentro do seu negócio cotidianamente. Eu vi aqui que muitos de vocês trouxeram essas questões aqui no chat também. Perdão, professora Luciana, eu falei Luciane, professora Luciana, me desculpe. Mas acho que a minha fala do Manuel, ela se comunga nisso aí. Pelo menos é como eu enxergo. Muito obrigada, Emanuel e Valmar, pelas excelentes respostas, né? E importantes reflexões que a gente vai levar hoje em relação a esse cenário, né? Para as micro e pequenas empresas. Agora eu passo a palavra para a professora Sara. Obrigada, Maria Alice. Então, gente, eu não tenho palavras para agradecer, porque vocês fizeram o que eu pedi, trazer bastantes interrogações aí para os nossos alunos, para todo mundo ficar incomodado, né? Que nós precisamos buscar muitas respostas. É claro que existem questões maiores, como vocês colocaram aqui, de reformas e em outros aspectos que nós, como economistas, também podemos contribuir, mas é importante a gente trazer aqui a questão da formação, da capacitação, da pessoa estar preparado, né? E foi citado muito aqui por todos os dois. Como que as pessoas, às vezes, eu via muito isso, da pessoa sair do emprego e montar ou uma padaria ou um bar, né? Acho que todo mundo conhece alguém que já fez isso. Aí você fala, mas você entende alguma coisa de bar? Não, eu gosto de cerveja, mas isso não tem nada a ver com você abrir um bar. Então, já vê que a pessoa não entende do que está fazendo, né? Ah, todo mundo come pão, eu vou abrir uma padaria, mas você sabe fazer pão? Não. Então, às vezes as pessoas, a gente fala de inovar, de empresas de base, mas às vezes nas coisas mais simples, elas não se preparam
e depois elas falam assim, nossa, deu tudo errado, e agora? Né? O caminho teria que ser o inverso. Então, a academia ela pode contribuir muito. Como o Valmar disse, às vezes, mesmo tendo recurso, ofertando, as pessoas também não aparecem. Eu acho que o brasileiro ele precisa também desenvolver mais essa coisa de estudar, né? Mais horas, vão aprender com os orientais, né? Mais tempo de estudo. Isso faz diferença também. Gente, muito obrigada, Emanuel e Valmar. Eu vou fazer agora o sorteio. A gente pegou a lista de todo mundo que fez o check-in. Então, Emanuel, ele vai ofertar da Vértice Consultores uma caneca, e o Valmar, em nome do Sebrae, está ofertando 2 kits home office, que ele chamou. Então, vocês dois estão, quem receber vai poder vai trabalhar em casa, né? Então, tem caneca, tem um copo, uma caneta e uns bloquinhos. Então, nós temos aqui uma lista com 132 pessoas. Eu vou compartilhar com vocês agora o site do sorteador. Estão vendo aí o site? Sim, Sara. Ok? Ótimo. Então, são 3 prêmios, né? 3 brindes que os nossos convidados, gentilmente, além de vir, além de ocupar o tempo deles, eles ainda estão dando brindes para a gente, para quem está com a gente até agora, né? Então, vamos sortear e nós vamos sair os 3 números. Então, o primeiro é 67, que é o kit que foi dado pela Vértice, a caneca da Vértice, número 6 e 3 do Sebrae. Então, nessa ordem, eu vou procurar aqui agora compartilhar com vocês o nome dos ganhadores, agora em tempo real. Estão vendo aí? Então, vamos procurar aqui quem que é o número 67. Sim. Lucas Cordeiro. Está presente, Lucas Cordeiro? Alice, olha para mim, por favor, no chat. Lucas Cordeiro, se tiver Lucas presente... estava assim, ele tinha respondido mais cedo. Deixa eu confirmar vê aqui. aí se ele está se ele está presente. O próximo, número 6 e 3. Número 3, Alda. E o número 6, Ana Cláudia Oliveira Ramos. Alda Eliene? Alda Eliene. Tá. Está presente aí. E Ana Cláudia... Tá, sim. Desculpa, peraí que eu gravei aqui errado. Ramos. Ana Cláudia Oliveira Ramos, ok? Tá aqui então, também. Lucas Cordeiro é o único que não compareceu? Não tá. Não? Não está aqui na Então, lista. vamos de novo. Não tá? Estou dizendo assim, põe no chat aí. Pois é, que eu olhei, não tá aparecendo. Ah, tá. Estou pedindo para a pessoa se inscrever, mas vamos de novo. Então, vamos colocar só o número 1 agora, tá? Vou sortear novamente. Número 27. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, agora 27. Elisângela Zanella. Deixa eu procurar aqui no chat. Ou nos participantes, peraí. Elisângela participou, está presente, ela fez até pergunta hoje. Então, tá bom. Então, a gente já está aí com os premiados, né? Gente, eu só tenho a agradecer, deixa eu parar aqui de compartilhar. Muito, muito obrigada, né? A gente tinha essa intenção, né? Falamos ontem do consumidor, hoje falamos desse lado da firma, né? Como a dor e a delícia de ser empreendedor, não é isso? Eu quero agradecer imensamente o tempo, a dedicação de vocês, a ajuda da minha querida colega Maria Alice e a todo mundo que participou, todas as pessoas que se disponibilizaram a vir aqui, né, conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Gente, muito obrigada. Então, vamos aí encerrando as nossas atividades e hoje à noite, às 19 horas, haverá mais uma palestra sobre os cenários para as empresas no mundo pós-pandemia, com o Felipe Brandão de Mello, que é do Sebrae Minas. Gente, tá isso. Muito obrigada, viu, Valmar? Emanuel, muito obrigada. E Maria Alice, muito obrigada, viu? Sara, à disposição. Até mais, então, gente. Até às 19.